Aleluia. Ontem nós tivemos um culto poderoso, chamado Sabedoria para Prosperar. Creio que você foi muito abençoado ontem pela vida do pastor Renato, pela sua palavra. Creio que Deus abençoou muito a sua vida. Todos nós saímos aqui de ontem renovado, com direção, com clareza. Sabe, existe uma bênção de Deus sobre a sua prosperidade. Se você não pôde estar ontem, você perdeu, infelizmente. Mas nessa semana nós vamos disponibilizar o áudio, a gravação dessa palavra, você pode estar ouvindo. Mas saiba a importância de você participar de momentos como esse. É muito importante você, como igreja, participar. Porque são momentos esses que são momentos de oportunidades, momentos de liberação, momentos de chaves ser liberadas sobre a sua vida, momento de ativação. Então, não perca as próximas vezes. Ano que vem nós vamos começar a trabalhar com os empreendedores do reino em nossa igreja local. Nós vamos começar a trabalhar com os empreendedores. E nós aprendemos ontem o que é ser empreendedor. Achamos que o empreendedor é somente para o empresário. E não. O empreendedorismo é para todos. É para todos. Quem estava aqui ontem, ele ouviu isso. É para todos. E Deus te dará tesouros escondidos. A palavra de Deus fala sobre isso. Há coisas que estão escondidas que Ele dará a você. Isso é um espírito de empreendedorismo. O Senhor te dará no seu trabalho, aonde você está, coisas escondidas que alguém jamais viu. Mas o Senhor te dará clareza, visão. E você vai crescer, você vai prosperar. Isso é um espírito de empreendedorismo. Isso é pela graça do Senhor. Então, se você não veio, você perdeu, porque foi uma bênção, irmão. Foi poderoso, mas vai ter mais. Ano que vem, vai ter muito mais sobre isso, momentos como esse, que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Amém, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra eu já ministrei nos cultos Crer. E essa palavra, ela é de acordo com a mensagem, o haja o poder da palavra. E eu dividi ela em duas partes. Para, se você quiser continuar ouvindo essa palavra, você tem que estar aqui semana que vem, às 20 horas, na quarta-feira, no culto Crer. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou continuar essa mensagem. Porque tudo aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, sabe, nós precisamos... Oi? Nós precisamos continuar ouvindo e declarando. E eu quero compartilhar algo com você que diz assim: palavras determinam o seu destino. Fala para o seu irmão, diga assim para ele: palavras determinam o seu destino. Irmãos, existe um poder nas palavras. Isso aqui é algo que eu estudei e compartilhei no culto Crei, e como fomos abençoados como igreja. E é um privilégio poder compartilhar essa palavra com você hoje. Estava orando e Deus me trouxe a importância disso. Porque existe um poder nas suas palavras. Sabe que tudo tem a ver com a sua fé. Sabe que a fé é como se fosse um músculo. Quando você vai para a academia, você vai exercitar naquelas máquinas, você percebe que existe algumas dores que você está sentindo. Sabe que isso demonstra? Que essas dores você precisa exercitar mais. É uma necessidade, porque é um músculo fraco. Assim também é a fé. Porque a sua fé, ela pode ter dores, ter dificuldades de crer em certas áreas da sua vida. Isso só demonstra que você precisa exercer a sua fé naquela área. Porque tudo aquilo que se diz ao seu respeito, você precisa ter fé para se apropriar das bênçãos. Existe uma bênção de Deus sobre a sua vida, e eu preciso me apropriar. Como é que eu me aproprio? Crendo. O crer é uma questão de fé, acreditar. Mas não é somente crer, é o falar. Eu preciso falar aquilo que eu creio. Sabe, a sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. A sua vida, ela sempre irá na direção de acordo com os seus pensamentos mais fortes. O que é isso? Crença. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que interessante, no versículo, a parte A desse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Qual é a maneira que você se enxerga? Olha que interessante, a maneira que você se vê é a maneira que você é.
Quando existe oportunidades na sua vida, aí você se enxerga, não, isso não é para mim. Quando nós falamos que você pode liderar uma célula, você não quer liderar uma célula. Não, isso não é para mim, é muito difícil. Não tenho capacidade. É a maneira que você se enxerga. Você acha que você não pode, que você não consegue. Isso gera o quê? Uma crença incorreta na sua vida. Isso já tem determinado muitas coisas na sua vida. Isso é um perigo. Então, a palavra de Deus é muito clara. Porque assim como você se enxerga em sua alma, assim tem sido os seus dias. Então, tudo que você tem vivido é a maneira que você tem se visto. Tudo que você tem se visto no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, é a maneira que você tem se enxergado. A palavra é bem clara que não podemos andar pelo aquilo que vemos, mas sim pelo que cremos. Isso é fé. Andar por fé é crer. Acreditar na palavra. Ser absoluto na palavra. Mas o natural, você vê aquela realidade. E a realidade pode afetar o sobrenatural na sua vida. Porque é a maneira que você se enxerga. Você é aquilo que você fala sobre você mesmo. Você é aquilo que você fala de você mesmo. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que interessante. A morte e a vida estão no poder, na língua. Na língua. Ao que bem a utiliza, come do seu fruto. Tudo tem a ver com a língua, com a palavra. Qual é a maneira que você se fala? Assim você é. Há um poder na sua palavra. Há um poder na maneira que você fala o seu próprio respeito. E isso tem determinado o seu futuro. Muitas das vezes, eu e você não conseguimos desfrutar de algo, viver algo, porque eu tenho falado coisas ao meu respeito, que tem impedido de desfrutar. Você sabe que a dificuldade não está em Satanás. Não está em Deus. Está em mim, em você. Porque eu e você colocamos limite. Porque eu e você agora somos o corpo de Deus. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não podem se prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem se prevalecer. O que acontece então quando eu caio? Isso é que você não é atento. Você não consegue orar, você não consegue buscar, porque a maneira que você se enxerga é assim você é. Isso tem determinado as suas fraquezas. A dificuldade não está em Satanás, porque Satanás já está debaixo dos nossos pés. A dificuldade está em mim e você, na maneira que nós enxergamos. Achamos que não podemos, que não conseguimos, mas a palavra é bem clara que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Há poder na sua palavra. Há um poder na sua língua. Existe um poder na sua boca. E tudo que você libera através da sua boca, há algo que acontece. É igual eu sempre falo com os irmãos sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você fala, você também vai colher o resultado disso. É interessante isso. Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Pode colocar na linguagem NVT, Gabriel, por favor. Ele diz assim: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Versículo 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo e uma vida inteira, pois o próprio inferno o acende. Olha que interessante o poder da língua. O poder da sua palavra, ele traz o destino da sua vida. Então, aquilo que você tem vivido, tem a ver com você mesmo. Muitas das vezes nós culpamos a Deus não está acontecendo algo na minha vida, porque isso não aconteceu, é por causa da sua própria palavra. A maneira que você se vê e a maneira que você tem se falado.
A maneira que você se enxerga gera uma crença em você mesmo, e você tem falado isso todos os dias da sua vida. E nós temos que colocar um culpado. Colocamos o culpado na igreja, colocamos o culpado em Deus, no líder, no pastor, mas o culpado é você, é eu. Eu que não tive a revelação da palavra. Deus me colocou uma autoridade, um poder. Isso tem determinado muitas coisas em sua vida. Precisamos ter domínio próprio. Gálatas capítulo 5, 6 diz que o Espírito Santo, ele te dá fruto do Espírito, e um deles é domínio próprio. Você precisa dominar a sua língua. Ao que você fala de você mesmo. Sabe, palavras eles abençoam, mas palavras também machucam. Muitas vezes você consegue liberar palavras de bênção, mas para certas pessoas você não consegue liberar palavras de bênção. Palavras machucam. Palavras também determinam o destino de outras pessoas. Existem palavras que trouxeram trauma em sua vida. Houve palavras que você não percebeu, mas trouxe um trauma, um complexo na vida de outras pessoas. Eu fui assim. Eu tive muito complexo de inferioridade, dificuldades, por palavras de certas pessoas. Não perceberam na minha infância. Isso gerou uma dificuldade em mim. Mas eu também lancei palavras de maldição, que trouxe dificuldade em muitas pessoas. Quando nós entendemos o poder da palavra, eu preciso entender como é poderosa a minha palavra. Sabe, eu quero te dar um exemplo com a minha esposa. Eu estou 1 ano casado já. 1 ano, irmão, passou rápido. E minha esposa, ela tem uma dificuldade. Ela está aqui na frente. Ela é esquecida, muito esquecida. Muito, muito esquecida. E várias vezes eu encontrei algo que eu sempre chamava a atenção dela. De manhã ela gosta de tomar um café e ela gosta de fazer com seu pão ovos cozidos. Sabe o ovo cozido? E ela deixa lá no fogão. E várias vezes eu vi lá esquecido. E uma vez de manhã eu estava fazendo algumas tarefas, e ela estava no escritório trabalhando, e eu passei na cozinha, a gente mora num apartamento, eu passei na cozinha e vi um barulho. Eram os ovos cozidos, 3 ovos. Eu falei, uai. Cheguei nela, ó, tem o ovo cozido lá, não esquece. Ela falou, não, tá bom. E trabalhando. Aí passou um tempo, eu ouvi um barulho, fui lá, o ovo cozido. Eu falei, meu Deus, ela esqueceu. Ó, meu bem, meu amor, tá lá, não esquece. Você é esquecido, não esquece. Tá bom. E passou. E estou lá fazendo as coisas, aí eu vou para a cozinha tomar água, quando chego lá, eu vejo o fogão ligado. Aí quando chego lá, irmão, não tinha mais nem água. O ovo já estava chocando, já, misericórdia. Eu falei, meu Deus, esqueceu. Sabe o que eu fiz? Eu desliguei o fogo e deixei lá. Só que eu não falei para ela. Porque eu avisei ela várias vezes, mas eu deixei lá. Falei, acho que ela vai. E passou o dia e a gente teve que sair. Pegamos o carro, a gente estava aqui na Santa Terezinha, para resolver algumas coisas na rua. Automaticamente ela falou dirigindo, nossa, estou com fome. O ovo! Ela olhou assim, e o ovo, o que você fez? O ovo? Aquele ovo que você esqueceu, está lá. Falei várias vezes, você não desligou. Para que eu fui falar isso, irmão? Não sei o que aconteceu, um valente se levantou naquele momento. Misericórdia. Foi, meu Deus, quase orei a mão assim, está repreendido em nome de Jesus. Foi, meu misericórdia. Ela falou brava, você não me avisou, custa avisar, agora estou com fome. Eu engoli seco. Você ri, né? Você não estava na minha hora, naquele momento. Eu engoli seco, porque a minha vontade era falar um monte também. O que isso ia acontecer? Briga, discussão. Sabe o que eu fiz? Guardei no meu coração. E fui embora. Cheguei no shopping lá, eu paguei um almoço para ela. Não, vou pagar um almoço só de raiva. Fome do meu, do melhor. Mas passou. Mas eu deveria falar para ela, deveria. Mas qual foi a minha sabedoria não ter correspondido àquilo que estava no meu coração? Porque a minha vontade é falar um monte para ela também. Isso é gerar o quê? Uma brecha. Ficar atento. Temos que estar atento às brechas. Porque é onde Satanás age. São brechas. Satanás, Pedro fala que Satanás é como um leão. Só está buscando uma oportunidade, uma brecha, para te devorar. São essas brechas. Mas passou outra situação, outra história. Um culto crer.
Teve um culto crer, acabou o culto crer, eu fui jantar na casa dos meus pais. A gente estava fechando alguns clientes da nossa agência. E eu precisava de um dinheiro. E esse dinheiro que nós estávamos para fechar era necessário para pagar muitas coisas. E ela, como ela faz a prospecção, a venda, a comunicação, ela estava vendendo isso. Então, estimulamos o valor e era isso. E beleza, eu estava confiante que seria esse valor. Só que acabou o culto, eu estava na sala, já tinha jantado, eu vi ela negociando. Aí ela fechou, só que ela não falou nada para mim. Aí eu descobri que o valor que ela fechou era inferior ao que a gente ia receber. Ah, irmão, eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo. Pensa um cara bravo. Peguei ela e falei, vamos embora. Na hora eu fiquei possesso. Eu não acredito nisso. Entrei no carro e ela percebeu que estava bravo. E ela começou a falar, que foi? E eu falei, não quero falar. E eu senti uma voz no meu espírito. Fica quieto, fala em nada. Só que ela começou a insistir. Ah, irmão, ela dirigindo. Sabe como aconteceu? Fiquei cego e explodi. Falei tudo o que queria falar. Acabei com ela. Pá. Aí quando eu falei, sabe o que aconteceu? Eu respirei. Parece que saiu um peso, sabe? Olha como é algo maligno. Eu senti um gostinho de bom. Nossa, um prazer naquilo que eu falei. Senti. Mas quando olhei para o lado, não percebi o estrago que eu tinha feito. Ela dirigindo para o folgado, que nem sabe dirigir ainda. Ela dirigindo em lágrimas, chorando. Porque eu machuquei ela em palavras. Na hora eu falei, o que eu fiz? Me calei. Chegamos no apartamento em casa, fiquei em silêncio. Ela entrou no escritório chorando. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Deveria ficar quieto. Aí o Senhor falou comigo, eu te avisei. Fica quieto, não fale. Porque não era o momento, eu estava nervoso. Era a brecha. Depois nos consertamos, conversamos, pedi perdão. Tudo voltou ao normal. Mas é só um exemplo da importância da sua palavra. Palavras machucam. Precisamos ter sabedoria da sua palavra. Precisamos ter clareza do poder da sua palavra. As palavras, elas determinam muitas coisas. Talvez as palavras que você tem determinado no seu casamento tenham levado ao fim do seu casamento. As palavras que você tem liberado no ambiente da sua casa têm levado à destruição da sua casa. Palavras também são de bênção, mas também são de maldições. Há poder nas palavras. Você é tudo aquilo que você fala. Precisamos compreender o poder das nossas palavras. Existe uma autoridade sobre nós através da nossa boca. Muitas vezes falamos o que não deve ser falado. Murmuramos, criticamos, fazemos fofoca. Você percebe? Quando a gente não concorda com algo, o que a gente faz? A gente murmura. Ah, não estou de acordo com isso. Não estou concordando com o pastor, não estou concordando com o meu líder, não estou concordando com esse irmão. O que automaticamente a gente faz? Procura outro irmão. Você viu? Ah, aquele irmão, misericórdia, só Jesus na vida dele. Metemos lenha nele. Palavras. Palavras, no mundo espiritual há peso. Fofocamos, murmuramos, isso gera peso em sua vida. Sabe, existe um versículo que eu acho muito interessante, em Lucas 2, versículo 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria, que é amante de Jesus, ela guardava tudo em teu coração. Não existe um erro de você não concordar com as pessoas. Não há pecado em você discordar, pensar diferente. O pecado, o erro, é a gente fofocar, falar mal. Nós não estamos guardando o nosso irmão. A palavra fala de Deus que nós devemos guardar os nossos irmãos. A palavra de Deus também fala, se você tiver um problema com o seu irmão, vai até ele e resolve com ele. Mas automaticamente a gente resolve com outras pessoas. Isso gera fermentação. Isso gera contaminação por causa de fofoca. A palavra de Deus fala lá em Gálatas também que o fruto do natural da carne é fofoca. Um deles, fofoca. Palavras, maldição,
Precisamos guardar o nosso coração ao respeito do meu irmão, da minha irmã, da minha igreja, do meu pastor, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Guardar no meu coração e pensar sobre ele. O que Maria fazia? Ela guardava no seu coração e ia para Deus. Senhor, não concordo com isso, mas está sobre ti. Amém. Mas aquilo que você não concorda, o que você deve fazer? Vai até o seu irmão, pastor, líder, ou irmão, não gostei que você falou isso, me perdoa, mas porque isso vai gerar uma imagem ruim daquela pessoa, que nem é isso. Mas porque você ouviu algo, contaminou o teu coração. Isso determina um destino na sua vida. Impede você se aliançar com pessoas que Deus tem para a sua vida. Isso impede você a crescer, a avançar por causa de palavras. Precisamos ter percepção das palavras, há um poder na sua palavra. Em Jeremias capítulo 1, do versículo 9 e 10, ele diz assim, irmão, Jeremias capítulo 1, versículo 9 ao 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca o quê? As minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O que aconteceu aqui com Jeremias? O Senhor colocou sobre a boca dele as suas palavras. As palavras que você tem na sua vida vêm do Senhor. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, você tem a palavra do Evangelho de Deus sobre a sua vida, a palavra de vida eterna. E quando você abre a sua boca ao seu respeito, em sua casa, no ambiente da sua empresa, você está colocando palavras de vida eterna, palavras que perdoam, palavras que edificam, palavras que transformam histórias. Precisamos entender a importância dessas palavras. Talvez você não concorde, você está tendo percepções de algo, mas seja com Maria, guarde no coração. Não torne isso em palavras que amaldiçoem pessoas, não. Guarde no seu coração e libere palavras de vida, palavras que perdoam, palavras que mudam histórias. Porque o Senhor colocou sobre ti as suas palavras. A palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus. E muitas das vezes, eu e você não conseguimos pronunciar essas palavras a nós mesmos. Você percebe que você tem dificuldade de pronunciar as palavras que a palavra de Deus diz ao seu próprio respeito? Por questão de fé, de acreditar. Sabe, existe algo chamado crer corretamente. Sabe, o crer corretamente é importante, porque a sua crença determina o que você irá viver. Agora, outro contexto, crença. A sua crença determina o que você vai viver. Você pode acreditar em muitas coisas. Ela determina a sua vida. Por isso que é importante eu e você acreditar totalmente na palavra de Deus. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos ser imitadores do nosso pastor, do nosso líder. Mas a partir do momento, irmão, Paulo nos ensina isso, a partir do momento que o pastor, que o líder, o discipulador foge da palavra de Deus, eu não tenho como ser imitador. Porque ele fugiu da palavra, porque a minha base, a sua base é a palavra de Deus. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? Nós temos o achismo em nossas vidas, eu acho isso, eu penso isso. Porém, nós não podemos ir no achismo, precisamos ir pela palavra. Tudo que se diz ao seu respeito é pela palavra. Tudo que se diz ao seu respeito é o que Deus pensa ao seu respeito. Isaías 42 diz que é Ele que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito e não você. Os pensamentos de Deus ao seu respeito é pensamento de paz, de alegria e de um futuro que Ele já determinou. Mas você percebe que muitas vezes você determina o pensamento que você tem de você mesmo e rejeita os pensamentos que o próprio Criador que te criou tem ao seu respeito. É mais forte, porque é o crer corretamente. Você tem crido corretamente em coisas falsas muitas vezes. Eu preciso crer corretamente do que a palavra de Deus diz o que eu sou, o que eu posso, o que eu tenho em Cristo Jesus.
Eu preciso crer corretamente para que gere uma crença correta em minha vida, sabendo que eu sou amado, que eu sou filho, que eu sou totalmente perdoado, que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, que os meus pecados foram totalmente perdoados, as minhas enfermidades, as minhas dores, Ele levou sobre si. Está na cruz do Calvário, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria, uma restauração, uma transformação. Isso depende da forma que você acredita nisso. Muitas das vezes eu e você não conseguimos desfrutar, porque não conseguimos crer corretamente. Você precisa crer corretamente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na linguagem NVT. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela dá o quê? Convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Tudo é pela fé, irmão. Jesus disse: crê somente. É você acreditar. Paulo diz: eu criei, por isso falei. O crer corretamente não é simplesmente crer, mas existe um fazer nisso, uma executação disso. Eu preciso falar, executar aquilo que eu creio, aplicar, é pela palavra. Há muitas coisas que eu não consigo desfrutar porque não estou falando. Não basta somente crer, eu creio, mas isso eu falo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito: cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Olha que interessante, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu preciso acreditar, crer na palavra e declarar todos os dias em minha vida aquilo que Ele diz ao meu respeito, aquilo que eu posso nele. Não basta somente crer. Eu preciso crer e falar, porque a palavra vai determinar o destino. A palavra vai determinar a existência. Abraão disse: eu chamo a existência daquilo que não posso ver. É chamar a existência, porque você não pode ver de coisas que não existem, é fé. Como eu faço isso? Pela palavra, pela oração, declarando, eu tomo posse, é sobre mim, está sobre mim. A nossa fé se expressa pelo nosso falar. Fé é falar o que você quer ver. Fé é você falar aquilo que você quer ver. Fala para o seu irmão: fé é falar aquilo que você quer ver. Fala para o seu outro irmão: fé é falar aquilo que você quer ver. Isso é a fé. Você falar aquilo que você quer ver. Não é simplesmente acreditar. Eu preciso falar. O falar existe um poder. Eu estou liberando isso, aquilo que eu creio na palavra. A fé opera quando falamos. Ela funciona quando você fala aquilo que você acredita. Se você acredita, se você falar, vai acontecer. Olha que interessante. Como que é a sua semana? Hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã é dia trabalho. Quando chegar aqui, acabar o culto, você vai para sua casa, você vai jantar, comer alguma coisa, mas dá uma 9h30, 10 horas que você vai falar: misericórdia. Amanhã tem que guardar 5 horas, 6 horas. Ah, Jesus, aguentar aquele chefe. Ah, meu Deus, pegar aquele ombro cheio. Ah, Jesus, misericórdia. É assim? É assim. Você percebe que isso já está determinando a sua semana? Palavras. Nossa, adianta. Nada a ver, tenha tudo a ver. Palavras. Já está determinando o seu dia. Você já está determinando que o seu dia vai ser horrível. Como você acorda pela manhã?
estou tão cansado, misericórdia. Ou você acorda disposto, não, eu sou amado, eu sou filho, tudo posso naquele que me fortalece, a bondade e a misericórdia certamente me seguirá nesse dia e nessa semana. Automaticamente nós fazemos o quê? Misericórdia, meu Deus, eu quero ser rico logo, muda a minha vida. Tem determinado uma crença em sua vida, um peso em sua vida. Você precisa falar aquilo que você crê. Não, Deus é por mim, Deus é meu renovo, Deus é minha força, nele eu posso todas as coisas. Quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Sabe, a sua palavra já tem determinado a sua semana, o seu dia. Você já tem determinado toda a sua semana. Precisamos liberar a bênção sobre as nossas vidas. Isso é somente pela fé. Você tem fé, eu tenho fé. A fé é um dom que vem de Deus. Deus lhe deu uma fé. Mesmo que ela seja pequena, ela é poderosa. Exerça a sua fé. Libere a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Acredite. Irmão, como que Deus criou todas as coisas? Como que Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Em Gênesis, você pode ver no começo, havia caos no mundo. Não havia forma, escuridão. Mas Deus disse, haja luz. E houve luz. O que é isso? Palavra. Deus disse tudo pela palavra. Pela palavra. O interessante é que Deus não criou o homem pela palavra. Já parou para pensar nisso? Deus não criou o homem pela palavra. Deus fez o homem. Deus, ele fez o homem. Ele formou o homem. Quando o homem pecou, Deus ele podia falar, seja salvo todo mundo. Mas ele não fez isso. Porque agora ele precisava fazer algo. Criar o seu próprio filho para morrer os nossos pecados. Isso nos ensina algo. Que a fé é você falar em todas as circunstâncias. Mas como homem, você precisa investir, perdoar. Se alguém é necessitado, eu preciso ser generoso com o meu irmão, abençoar. Mas a fé, ela se aplica em todo o seu contexto. As portas do inferno vão se prevalecer, enfermidade vai cair, barreiras vão cair, porque eu tenho fé para isso. Mas com o meu irmão, eu preciso ser abençoado. Eu preciso demonstrar atitude de amor. Jesus disse, ame o seu irmão, como eu amo você. Há uma diferença nisso. Mas a fé, ela está em você. Deus disse, haja luz e houve luz. Se Deus, ele criou todas as coisas pelas palavras, assim também é eu e você em sua vida. O mesmo poder. Em João diz que Jesus era o verbo. O que é o verbo? Palavra. O verbo se fez carne. E tudo se fez pela palavra. Quem é a palavra? Cristo. Tudo que você vai falar tem a ver com Cristo em sua vida. As coisas vão tornar existente em sua vida através de Cristo, quando você declarar todos os dias Cristo em sua vida. Todos os dias Cristo em sua família, em seu casamento. O que Cristo fez por você. Esta é a verdade. Você precisa falar aquilo que você quer ver. Você precisa parar de falar aquilo que você está vendo. No seu natural, mas você precisa começar a falar aquilo que você quer ver pelo espiritual. Jesus viu um homem com a mão mirrada. Você lembra dessa parte do Evangelho? Um homem com a mão mirrada, secada. Secada. E o que Jesus fez? Jesus falou o que ele queria ver. E a mão veio ser o quê? Saudável. Saúde. Somente isso. Jesus nos ensina nos seus evangelhos o que ele fazia. Em um momento ele falou, vai lá e confesse seus pecados e volte aqui para que eu seja curado. Não. Seja saudável, seja curado. Veio palavras. Palavras. Um homem de uma mão mirrada veio tornar saudável por causa de uma palavra. Você sempre deve falar aquilo que você quer ver. Mateus capítulo 21, versículo 18. Em Mateus capítulo 21, versículo 18. Ele diz assim, de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome.
encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, Jesus disse à figueira, nunca mais dê fruto. O que aconteceu? No mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus, versículo 21, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer, que quer dizer, palavras, a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e isso o que? Acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Palavras. Jesus chegou naquela figueira e determinou, secou. Olha que exemplo poderoso, palavras. Agora Jesus está nos ensinando, se você tiver fé, acreditar, mas agora também falar aquilo que você crê, que você acredita, isso o quê? Acontecerá. Se você acredita, você vai liberar. E esse monte se moverá. O impossível acontecerá por causa das suas palavras. Porque há um poder na sua palavra. Aquilo que você declara determinará os seus destinos. Olha, irmão, a importância da palavra. Há um poder nas suas palavras. Você precisa ter revelação disso, compreender isso. O poder que está em sua boca. O poder que o Senhor te deu, a autoridade que o Senhor te deu. E isso tem determinado a sua vida, a minha vida. Isso tem determinado o seu futuro, o seu destino. Que nesta noite o Senhor possa nos ajudar a entender isso. E começarmos a declarar aquilo que Ele tem ao nosso respeito. A tomar posse das verdades do Senhor às nossas vidas. E declarar todos os dias nossas vidas. Porque eu quero desfrutar em vida. A palavra de Deus fala que nós reinaremos em vida. O que é reinar em vida? É reinar neste lugar, na vida. Você vai reinar em vida. Nesta terra ainda há muitas coisas. E você vai conseguir pelas suas palavras. Irmão, existe algo no mundo chamado lei da atração. Alguém já viu esse livro? O Segredo? Lei da atração. Sabe o que é isso? Palavras. O mundo, eles falam, ser grato, não murmurar, fale coisas positivas, fale coisas a seus respeitos. O que é isso? Poder das palavras. O mundo já sabe isso. Muitos empresários, multimilionários, homens bem-sucedidos, que leram esses livros, indicam esses livros e acreditam na lei da atração, eles falam, esse foi o meu êxito. Falar aquilo que atrai. Falar coisas positivas. Não murmurar, não criticar, mas ser grato por todas as coisas. O mundo, irmão, o ímpio. E eu e você, como os filhos de Deus, não entendemos o poder que está em nossa boca. Não compreendemos a autoridade que o Senhor nós temos. E não conseguimos desfrutar de tudo que Ele te prometeu a você. E o mundo está desfrutando. O ímpio está desfrutando. Porque a maneira que você se enxerga, assim você é. O que você tem acreditado tem determinado o seu futuro. O meu futuro. Eu preciso crer corretamente pela palavra de Deus. O que Ele diz que eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser curado, eu posso ser restaurado, eu posso sim crescer, prosperar, eu posso casar um dia, eu posso ter uma família, eu posso ter filhos, porque eu posso. Nele, não tem nada a ver comigo, a diferença dessa lei da atração, não acredito nisso, porque eles colocam o êxito neles, porém todo o nosso êxito é nele, é pelo Senhor, não tem nada a ver comigo, é Ele, tudo é para Ele, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tudo tem a ver com o Senhor. E tudo que você precisa, o Senhor já te deu. Está sobre você. Você precisa se apropriar nisso todos os dias. E como que me aproprio, Jonathan? Crendo e falando. Acreditando nas promessas e falando sobre a minha vida todos os dias. Tenha certeza. É a forma de chamar a existência. É a forma de conquistar. É a forma de possuir.
é a forma de desfrutar. Porque há um poder em minhas palavras. Sabe, irmãos, existe algo que eu estava meditando. Olha que interessante, o diabo, Satanás, ele acrescentou em nosso vocabulário a palavra morte. Morte. Quando eu morava na África, lá a língua é português de Portugal. Existem muitas diferenças, mas você consegue compreender muitas coisas. Mas é interessante, porque eles falam muito de morte também. E nós brasileiros falamos muito de morte. Tchá, estou a morrer de cansado. E eu, tchá, coitado de mim. Eles falam assim. Tchá, tá tudo difícil. Você também é assim. Tudo você coloca no seu vocabulário a palavra morte. Olha como Satanás introduziu em nossa boca a palavra morte. Você nunca fala, estou vivendo de vontade de comer um bolo. O que você fala? Estou morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo. Morte. Você percebe? Nossa, Jonathan, exagero. Não é exagero, irmão. Palavras. Eu estou morrendo de vontade. Não, irmão, você está vivendo. Você não está morrendo, não. Você está vivendo uma vontade de comer um pedaço de bolo, um banoffee. Oh, coisa deliciosa. Um mousse. Um lanche de pernil que vai vender ali, um contrafilé. Eita, coisa gostosa. Um McDonald's. Mas não estou morrendo. Mas esse vocabulário é mundial. Não é somente no Brasil, em Moçambique. Em vários lugares eu pude conviver já com muçulmanos, que era libanês, americanos, alemães, lá na África. E eles falavam as mesmas coisas. Estou a morrer, estou morrendo de vontade. Palavras. Eu estou morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo. Estou morrendo de vontade de comer aquela comida. A palavra morte sempre está em nossas bocas. Isso gera o quê? Peso, cansaço, enfermidades, maldição. Sempre estão sendo liberadas por nós mesmos. Você percebe que você fala muito que você não pode, que você não consegue? Não, isso não é para mim, não. Eu não posso. Ah, eu sou burro demais. Desculpa pela palavra, mas burro demais. Ah, é uma oportunidade tão grande. Ah, isso não é para mim, eu não posso. Palavras de maldição. Palavras contrárias ao seu próprio respeito. Porém, a palavra de Deus fala que você pode todas as coisas. Mas automaticamente, eu e você falamos, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, é cansado demais, é cansativo demais, é um peso demais. Isso gera o quê? Uma crença. Isso gera o quê? Uma mentalidade. A palavra de Deus fala que nós devemos remover o véu, para que sejamos transformados de glória em glória, conforme a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus. O que é tirar o véu? Tirar o legalismo, a lei, tirar as crenças erradas e acreditar e andar da identidade da nova criatura. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, eu sou amado por Deus. É andar de acordo com a sua identidade. Mas automaticamente nós começamos a declarar sempre palavras de pesos. Achando que o milagre não vai acontecer, que a porta não vai se abrir, que isso não é para mim, e isso tem determinado o seu destino. Você é aquilo que você fala. Palavras são de morte, mas também de vida. Vimos em Provérbios. Comece a falar o que você acredita em Deus. Comece a falar aquilo que você quer ver. Comece a falar na vida da sua família aquilo que você quer. Jesus falou para aquela figueira, seca e secou. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Falar com as diversidades. Está enfermo? Fale com ela. Seja sarado, sou curado no nome de Jesus. Ah, eu recebi um diagnóstico do médico, algo tão complicado, o que você vai fazer? Fale. Eu tenho saúde de Cristo, eu tenho a cura do Senhor. Você precisa falar aquilo que você crê. Se Jesus morreu por você numa cruz e levou sobre si, e se você crê nisso, você precisa se apropriar disso, falando, determinando o que vai acontecer na sua vida. O poder já está sobre a sua vida.
A provisão que você precisa já está sobre você. A porta necessária que você quer que seja aberta está sobre você. A restauração que você precisa do seu casamento já está em você. A saúde que você precisa já está sobre você. Tudo, tudo, irmão, tudo que eu e você precisamos já está sobre nós. Toda a bênção, toda a sorte de bênção, tudo, Ele já te acrescentou. Falta falar, falta declarar ao nosso respeito. Precisamos, irmãos, declarar. Por que é importante eu falar disso? Porque é uma prática. Precisamos falar. Talvez você está enfermo nesta noite, você tem dores constantes, falta falar. Porque a cura já está sobre você. E essa é a noite que o Senhor vai te curar, porque você vai falar. Talvez você precisa de um milagre, já está em você, falta você falar. Talvez você precise de uma porta de emprego, já está aberta para você, falta você falar. Irmão, a gente vai muito atrás de pessoas. Ah, aquele profeta, aquele homem, aquele pastor. Não existe nada de errado nisso. Mas a bênção não está nisso. Porque a bênção já foi liberada sobre você. Você mesmo pode orar por você. Você é sacerdote. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. É isso que nós acreditamos como igreja. Você tem autoridade, você tem o poder, você pode orar e os enfermos ser curados, você pode orar e pessoas ser libertas dos cativos, você pode, por causa do poder do Senhor que está com você. Jonathan, mas eu não posso mesmo, eu me sinto tão fraco, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque minha força vem do Senhor. Irmão, não há dificuldade alguma. Eu acho engraçada a palavra, fico rindo com a palavra, porque a gente coloca dificuldades e automaticamente nós recebemos a palavra de resposta. Você pode sim. Não posso, não é para mim. Mas o Senhor está dizendo, não, você pode, todas as coisas, estou com você. Não, mas vai faltar algumas coisas para mim, mas eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu te conduzirei a pastos verdejantes, a águas de descanso. Ah, mas eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Clamem, declare, eu sou justo, paz me deite e logo pego no sono, o sono do justo. Você percebe que tudo que você precisa já está na palavra, falta eu liberar a minha célula, liberar na vida dos meus irmãos. Ah, minha célula não vai crescer, não vai multiplicar, está tão difícil, mas na verdade é a maneira que você tem enxergado as coisas, que para Deus tudo é possível ao que crer. Se você acredita e começar a falar, as coisas vão acontecer. O Senhor vai levantar homens de Deus, o Senhor vai levantar novos líderes, novos anfitriões, porque você está falando. O meu campo estão brancos, mas falta o quê? Trabalhadores. Por que falta trabalhadores? Porque muitas vezes eu e você não estamos pedindo os trabalhadores. Senhor, eu estou sozinho nessa célula, eu preciso de líderes, e cadê os líderes? Peça ao Senhor para que Ele ative aqueles irmãos, para que ative aquelas pessoas, para que levante novos líderes, para que levante novos anfitriões, e as coisas vão acontecer. Mas nós sempre falamos aquilo que vemos. Porém, irmãos, não andamos pelo que vemos, mas sim, você percebe que você não acredita? Porque a fé, ela tem uma ação. Você precisa corresponder com a fé. Irmão, é importante você falar amém. Fala amém. Assim seja. Eu creio, é para mim. Aleluia. Porque essa é a sua fé. A fé, ela se manifesta. Talvez você tenha muita dificuldade de acreditar. E eu quero orar com você. Porque eu estou falando, mas talvez você fale, meu Deus, não acredito nada disso. Porque a sua fé está enfraquecida. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu que você é amado. Você não compreendeu que você é filho. Você é filho de Deus, você é perdoado. Ah, Jonathan, mas está tão difícil para mim, está um peso. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei o descanso e o alívio. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não tem desculpas. Pare de colocar desculpas aonde não tem desculpas. Lá em casa eu tenho uma regra com a minha esposa. Para de dar desculpas, justificativas. Fale a verdade, realmente eu não consegui. Nós temos o costume de sempre dar desculpas. Comece a agir naquilo que você crê. Não, vai ser para mim. Eu me posiciono.
eu me posiciono em casa, eu me posiciono em família, eu me posiciono no meu casamento, eu me posiciono na minha vida profissional, na minha vida financeira, eu me posiciono nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu me posiciono no meu chamado. Nós fizemos 21 dias de jejum e oração, e eu preciso me posicionar a liberar aquilo que eu recebi, a corresponder ao meu chamado, a liderar, a ganhar as pessoas, porque Jesus está voltando, eu acredito nisso, então eu vou testemunhar, eu vou clamar, eu vou liberar palavras de vida, eu vou orar, eu vou testemunhar de Deus, porque eu acredito. E tudo se manifesta pela sua palavra. Pela sua palavra. Talvez você não tenha desfrutado, porque você não tem falado. Eu quero encerrar com você, confessando a palavra. Você precisa aprender a confessar a palavra, porque há um poder na sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Se você declarar o haja de Deus em sua vida, vai acontecer. Se você declarar nessa noite provisão, vai ser alcançado. Se você declarar cura, Senhor, minha vida, restaura a minha vida, vai acontecer. Não é porque você merece, porque eu mereço, não. Somos merecedores de nada. É porque Ele me favorece. É a graça de Deus. É pelo amor dEle. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente preciso crer e falar, para que as coisas venham a existir. Então, Jonathan, o que eu devo confessar? Confesse o que Deus diz, o que Ele é. O que Deus diz que tem. O que Deus diz que faz. O que Deus diz que eu sou. O que Deus diz que eu tenho. O que Deus diz que eu faço. A base da nossa fé é aquilo que Deus diz. E a palavra é o trilho para que possamos andar. O que Deus diz que eu sou? Eu sou nova criatura. Eu sou o templo do Deus vivo. Isso é tudo versículos, irmãos. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dar o seu fruto. E tudo quanto eu faço é bem sucedido. Eu sou forte e ativo, porque eu conheço o meu Deus. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou zeloso de boas obras. Eu sou um ganhador de almas, e por isso eu sou sábio. Sou feitura dele, portanto sou belo. São alguns versículos que Deus diz que eu sou. Você é feitura dele, por isso você é belo. Você é um ganhador de almas, por isso você tem sabedoria de Deus. Você é forte e ativo. Você é bem sucedido, você é mais do que vencedor. É o que Deus diz o que você é. Mas agora o que Deus diz que eu tenho? O amor de Deus está derramado em meu coração. A unção do santo permanece em mim. Deus me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada me causará dano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que Deus diz que você tem. É o que Deus determinou sobre a sua vida. É o que está sobre você. É a palavra, é versículos que eu e você precisamos compartilhar. São milhares e milhares. São alguns exemplos que são muito ricos em sua fé, que movem em sua vida. O que Deus diz que eu faço? No nome de Jesus, eu expulso demônios, falo novas línguas, pego em serpentes, se beba alguma coisa mortífera, não me causará dano. Impõe a mão sobre os enfermos, e eles serão o quê? Curados. Eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. É isso que você faz. Você prega o evangelho, você expulsa demônios, você cura enfermos. É o poder que está sobre a sua vida, pelo Espírito Santo, que está sobre você. E se você acredita nisso, você libera, as coisas vão acontecer. No seu trabalho, parece uma pessoa que está enferma, uma dor de cabeça, o que você vai fazer?
Não, vou te dar um Dramin, vou te dar um Anador. Não, ora, posso orar por você? Porque o Senhor disse que você faça. O Senhor me disse que eu posso curar, pelo nome do Senhor Jesus. Receba a cura agora. Opa, aconteceu, Senhor. É o poder, palavras. Semana passada, a Chayane, ela é minha anfitriã, ela testemunhou do Enzo. O Enzo estava com uma dificuldade em suas colunas. Nós oramos na célula, oramos como igreja. Em família, ela orou, declarou. O que aconteceu? Aconteceu de acordo com aquilo que ela falou. Veio a cura, veio a restauração. Palavras. O haja, o poder da sua palavra. Tudo que você precisa, o Senhor já lhe acrescentou, já derramou. Agora você precisa falar. Falar. E eu quero orar com você nesta noite. Porque Deus já fala ao seu respeito todos os dias. Todos os dias. Você precisa acreditar nessa verdade. E como eu acredito? Falando. Eu quero orar com você nessa noite. Quero chamar o ministério de louvor. Já estamos encerrando. Quero convidar você a ficar de pé. Essa é uma oportunidade de você falar. Você precisa falar. Falar o quê? Aquilo que você quer ver. Talvez nessa noite você esteja enfermo neste lugar. Fale com a enfermidade. Eu sei que parece loucura, mas é o que o Senhor Jesus nos ensina. Fale com as circunstâncias. Talvez está uma turbulência em sua casa. Fale com ela agora. Paz, descanso, tranquilidade, restauração. Fale com as circunstâncias. Talvez você tenha um filho perdido nas drogas. Fale com as circunstâncias. O anjo do Senhor alcançará aquela pessoa e alcançará agora. Fale com as circunstâncias. Fale com as dores. Fale sobre a sua vida financeira nessa noite. Fale aquilo que você quer ver. Você precisa acreditar nisso. Você precisa liberar isso. Feche os teus olhos. Começa a declarar. Começa a declarar agora. Se você acreditou, você precisa falar. Você precisa falar. Você não precisa de mim, você precisa de você mesmo. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Fale aquilo que você quer ver. Fale aquilo que você acredita que você pode acontecer em sua vida. Determina agora o seu destino. Determina agora o destino da sua casa, do seu casamento. Não veja o natural, mas veja pela fé. Veja agora pela fé. Os olhos espirituais sejam abertos agora. E o Senhor te dará agora esperança. O Senhor te dará convicção. A fé é a realidade das coisas que não podemos ver. E convicção de tudo que podemos nos apropriar. Isso é a fé. A fé é expressiva. E você precisa expressar a sua fé. Você precisa liberar aquilo que você crê. Libera agora. Libera agora. Libera agora. Essa é a hora. Esse é o momento. Esta é a oportunidade.